Salve pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Isabela, professora de redação aqui do Se Liga, e hoje a gente está aqui para uma aula muito especial, que é a aula sobre como você pode arrasar na dissertação argumentativa modelo FUVEST. Então, vem comigo porque essas dicas estão imperdíveis. Se liga! Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de frisar aqui para vocês, em toda a aula de redação que eu dou, que para você escrever bem não adianta você decorar nenhuma fórmula pronta. Então não cai nessa grande fraude que a gente vê por aí das 5 dicas que são milagrosas para você conseguir tirar a nota máxima na redação de qualquer vestibular que você for prestar. Isso aí não existe. O que eu posso fazer para te ajudar é dizer o seguinte: para que você consiga escrever com maestria, não tem jeito, você vai precisar treinar muito a escrita e treinar também o hábito da leitura. Então, o tempo inteiro, sempre que você puder, vai dar uma lida nos jornais, vai sempre se atualizando sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Desse jeito, sim, eu tenho certeza que você vai aprimorar as suas técnicas de redação. Então, eu trouxe aqui uma citação do professor Jorge Marinho, professor de literatura brasileira, mas ele também é roteirista, tá certo? Ele é escritor também, conhecido por algumas obras que ele produziu. Então, vamos lá, ele diz o seguinte, ó: escrever vai muito além das regras impostas por qualquer sistema teórico ou didático. É um modo privilegiado de se descobrir e desvelar humanamente a experiência imperdível de viver. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte: a gente, para escrever bem, então não precisa também estar tão atento assim aos modelinhos que nos impõem. A gente pode ter mais liberdade na hora de articular as nossas ideias, desde que, é claro, elas estejam organizadas, coesas, coerentes, elas façam sentido. O ato de escrever, então, nos torna mais humanos e a FUVEST valoriza muito isso. Valoriza quando o aluno demonstra que tem um amplo repertório, um bom conhecimento de mundo e que sabe estabelecer relação entre os seus conhecimentos pessoais e também aquilo que ele aprendeu durante sua vida escolar. Vamos então falar sobre os critérios de avaliação da redação na FUVEST. É o seguinte, essa banca ela é um pouquinho diferente das outras porque essa redação não vale de 0 a 1000 ou de 0 a 10, como acontece em boa parte dos exames, né? Na FUVEST, a sua redação ela vale de 0 até 50 pontos. E eles vão considerar 3 aspectos centrais, a partir dos quais, então, o seu texto será avaliado. Vamos começar aqui, né, sobre esse que é sempre uma preocupação para os alunos, que diz respeito ao tipo de texto e abordagem. Nesse critério, então, eles vão analisar se de fato você está elaborando uma dissertação argumentativa em prosa, ou seja, um texto escrito em frases, períodos, orações e parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vão analisar se a sua linguagem também está adequada a esse tipo /gênero textual. Então, lembre-se, você precisa usar a norma padrão da língua portuguesa, evitando coloquialismos e incorreções gramaticais. E eles também, é lógico, vão analisar se você está de fato tratando do tema que foi solicitado, do tema que foi proposto. Então, cuidado, presta bastante atenção para você não fugir da abordagem solicitada, ok? Eles também vão verificar a sua capacidade crítica, ou seja, como você fez a leitura da proposta, se você de fato entendeu aquilo que foi pedido, se você fez uma leitura adequada dos textos da coletânea e se você foi capaz de compreender as informações que estão ali. Sim, eles valorizam o aluno que, de alguma forma, demonstre que conseguiu entender, conseguiu interpretar criticamente as informações dos textos motivadores e que soube fazer uso disso. Mas isso não significa que você deve apenas copiar os textos motivadores, trechinhos, e colocar no seu texto de maneira mecânica. Você precisa saber interpretar aquilo que está nas entrelinhas. Você precisa ser capaz de compreender aquilo que está sendo dito nos textos para, então, criar a sua própria argumentação, sua argumentação única, a sua argumentação original, beleza? Depois disso, a gente tem o critério de estrutura.
Aqui a banca vai avaliar coesão, coerência, organização dos seus argumentos, articulação das suas frases, conexão entre um parágrafo e outro, uso de conectivos variados, mas um uso variado não significa que você deve encher o seu texto de conectivos, simplesmente. Você deve saber fazer isso da maneira adequada, ok? E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o critério da expressividade. Aqui, eles vão avaliar a linguagem, quer dizer, eles vão verificar os erros ortográficos, eles vão verificar concordância, eles vão verificar a pontuação, por exemplo, e vão ver também se você está de acordo com aquilo estabelecido pela norma culta, norma padrão da língua portuguesa. De acordo, então, com o vocabulário que você escolhe usar, com as ideias que você escolhe articular, é que eles vão perceber se de fato, as suas informações elas estão sendo colocadas ali no texto de uma maneira clara, de uma maneira coerente, de uma maneira ali objetiva. Pessoal, seguinte, a FUVEST ela sempre valorizou textos bem articulados, textos coerentes, e com um conteúdo também bastante criativo, um conteúdo interessante, inteligente, que demonstra ali para o avaliador que o aluno de fato ele tem conhecimentos críticos e variados a respeito do tema. Ou seja, a FUVEST ela é um pouquinho diferente de outras bancas, porque ela vai sim priorizar o conteúdo em detrimento daquela forma tão engessadinha como é o caso do texto modelo Enem. No texto modelo Enem, se você já assistiu a nossa aula sobre o Enem, você deve ter visto isso, a gente tem uma estruturazinha bem cristalizada geralmente, e podemos ver isso nos textos que tiraram nota 1000. Já nos textos modelo FUVEST, a gente percebe que os candidatos eles têm um pouco mais de liberdade criativa, mesmo na hora de estruturar, por exemplo, os parágrafos, beleza? Só que presta atenção, isso não quer dizer que você vai fazer o seu texto de qualquer jeito, né, no que diz respeito à estrutura. Você vai sim se organizar, você vai sim pensar na progressão das ideias, na progressão ali, né, das estruturazinhas, dos parágrafos, das frases, para que você também consiga articular bem o seu conteúdo, beleza? Quanto aos temas que são mais frequentes na FUVEST, geralmente essa banca ela cobra temas que são mais abstratos, por vezes mais filosóficos e mais reflexivos. Isso é um pouco diferente do Enem, por exemplo, que está colocando sempre, né, modelos ali de tema, coloca ali redações para você fazer, né, frases temáticas que são muito diretas, muito pontuais, muito objetivas. Isso acontece bastante no Enem, já que são problemas sociais geralmente focados aqui no Brasil. A FUVEST ela pode ser muito mais ampla. Em vez de cobrar algo apenas sobre o Brasil, pode falar da sociedade como um todo. Em vez de focar num problema, pode simplesmente escolher um fenômeno social para você avaliar. Agora, nada impede que a FUVEST também, não, de repente, cobre algum tema que seja, sim, bastante objetivo, então não podemos descartar nenhuma possibilidade temática, beleza? Vamos falar aqui, então, dos 10 últimos temas que já apareceram na FUVEST, até para a gente ter uma ideia do que pode nos esperar nessa próxima prova. Então, bora lá! Bom, lá em 2013, vamos de baixo para cima aí para vocês entenderem, a gente teve uma proposta que cobrou consumismo. Havia, então, uma imagem ali, né, que a FUVEST disponibilizava, era uma imagem de um shopping center, em que as pessoas elas carregavam sacolas de compras e tudo mais, e havia também uma frase publicitária, né? Aproveite o que o mundo tem a oferecer de melhor com o cartão de crédito X. Isso dialogava muito com a ideia de que atrelamos sempre felicidade ao poder de compra, e muitas vezes uma coisa não está relacionada diretamente com a outra. Então o aluno ele deveria fazer uma crítica ao consumismo. Bom, lá em 2014, a gente teve um tema que era um pouquinho mais objetivo, a respeito do envelhecimento da população. Então, veja só como, ao mesmo tempo que o tema ele pode ser sim mais abstrato, mais filosófico, ele também pode ter um viés mais objetivo e mais direto, beleza? Em 2015, tivemos um tema que eu gosto bastante, foi um tema um pouco inovador e que assustou alguns candidatos, mas a FUVEST queria que você falasse sobre a
camarotização da sociedade brasileira. Era para falar, então, sobre a segregação das classes sociais e a democracia. Eu não sei se você se lembra, mas mais ou menos nessa época houve um vídeo que viralizou, do Rei do Camarote. O Rei do Camarote, ele estava sempre nas baladas, tomando bebidas caras, bebidas que piscam, tendo carros muito luxuosos e importados, enfim, gastando dinheiro a rodo e achando aquilo tudo o máximo. Afinal de contas, ele é uma pessoa VIP. Então, o aluno ele deveria falar sobre isso, como existe essa segregação, ao mesmo tempo em que algumas pessoas elas podem ocupar os camarotes, outras pessoas estão ali na pista, meio de lado, se a gente for comparar essa situação com um show, por exemplo, ok? Bom, lá em 2016 a gente teve um tema aqui mais reflexivo, mais filosófico, um pouquinho mais abstrato, que pedia para os alunos falarem sobre as utopias. As utopias são aquelas fantasias que a gente faz, a respeito de um futuro, a respeito de perspectivas. Então, como será o amanhã? Será que a gente vai ter um futuro bacana, utópico, fantástico? Ou será que a gente vai ter um futuro mais distópico, mais trágico, mais problemático? Então, o aluno ele precisava dizer se considerava as utopias indispensáveis, porque, afinal de contas, alimentam os nossos sonhos e as nossas perspectivas e objetivos, ou se considerava elas inúteis, por exemplo. Não adianta ter utopia, tudo vai ser uma grande porcaria daqui para frente. Também poderia considerar que elas são nocivas, porque, afinal de contas, quanto mais otimistas nós somos, mais fácil é a gente se decepcionar. Afinal de contas, o Hexa nem veio, não é mesmo? Bom, em 2017, a FUVEST dialogou aqui com o Kant, o filósofo Kant, e perguntou para os alunos se, de fato, o homem saiu da sua menoridade. Os alunos tomaram um susto especial nessa proposta, porque, afinal de contas, era um conceito bastante específico do Kant, Mas, ainda bem, a FUVEST colocou ali na coletânea uma explicação muito boa sobre os conceitos de menoridade e de maioridade. Então, na verdade, o aluno ele deveria discutir se as pessoas, se os cidadãos, se o homem, no geral, ele já atingiu um patamar elevado de conhecimento, de independência, de autonomia de si mesmo, ou se ele ainda está condicionado às imposições de toda uma sociedade. Se ele ainda é uma pessoa alienada, se ele ainda é alguém que é manipulável, por exemplo. E aí, o que você acha? Nós já somos indivíduos que atingimos a nossa maioridade ou continuamos no estado de menoridade? Pensa um pouquinho aí. Bom, em 2018, a FUVEST perguntou se devem existir limites para a arte. Houve uma série de polêmicas também nessa época envolvendo exposições, intervenções artísticas em museus, em que havia as mais variadas representações possíveis de arte. E aí, a banca queria saber se você realmente considera que a arte ela é algo fixo, apenas estético, ou se ela dialoga com as várias formas de se entender o mundo. Esse era um tema reflexivo também. Lá em 2019, gostei muito desse tema aqui, ele continua extremamente pertinente, acho que nunca vai deixar de ser pertinente. Nós tivemos o seguinte: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? E aí, o que você acha? Por que, afinal, a gente estuda história? Por que a gente estuda sociologia? Por que a gente estuda filosofia? Por que a gente tenta compreender a sociedade e o nosso passado? Talvez seja por conta daquele clichê, que muitas vezes as pessoas estão repetindo, é apenas conhecendo o passado que não vamos repetir os mesmos erros no futuro. É válida essa reflexão, sim, Mas a gente também tem que pensar e poderia pensar em outros aspectos variados, Olhando para trás, conhecendo nossas raízes, a gente também pode se reconhecer, se identificar. Tudo bem? Bom, em 2020 a gente tinha então um tema que também dialogava muito com a época, que era sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo.
No mundo em que há tantas pessoas negacionistas, em que tanta gente insiste em não tomar vacina, em não vacinar seus filhos, em duvidados, estudos científicos, a gente precisa discutir sim o papel, o valor, a importância da ciência, dos estudos, dos conhecimentos críticos no mundo contemporâneo. Então veja, a FUVEST está sempre antenada naqueles assuntos atuais e polêmicos que estão rolando por aí. Em 2021, a FUVEST então fez uma crítica ao neoliberalismo e perguntou para o aluno se ele achava que o mundo contemporâneo ele estava ou não fora de ordem. Eu li textos de alguns alunos que depois me enviaram um rascunho nesse ano e a maioria deles acabou dizendo que sim, o mundo contemporâneo está fora de ordem. Num mundo tão problemático, com tantas injustiças sociais, tantas desigualdades, pobreza, miséria, fome, realmente não podemos dizer que há ordem numa situação como essa, não é mesmo? E aí, o último deles, talvez o mais difícil dentre todos esses que a gente analisou, esse primeirão aqui que está no comecinho, em 2022 a FUVEST cobrou as diferentes faces do riso. Esse aqui, sem dúvida, é o tema mais abstrato. Os alunos eles ficaram de cabelo muito em pé. Essa proposta, no entanto, não é super inédita, não, porque ela já apareceu num outro vestibular da Universidade de Brasília para quem faz o programa de avaliação seriada, que se chama PAS, com S no final, que essas pessoas elas prestam sempre uma prova no primeiro ensino médio, no segundo ensino médio, no terceiro ensino médio, terceiros anos aí, e aí essa prova caiu, exatamente esse mesmo tema, embora articulado de uma outra maneira, lá em 2019 para quem estava prestando essa prova no último ano ali do ensino médio. Então veja, a FUVEST também pode se basear em provas antigas de outros vestibulares. Por isso fica aqui a minha dica. É importante que você esteja sempre ligado no que tem caído nas outras provas grandes do Brasil, porque sim, pode acontecer de aparecer alguma coisa bastante semelhante. Ponto importante que você não pode se esquecer de maneira alguma, tá bom? O título na FUVEST ele é obrigatório, então a FUVEST recomenda que você dê sim um título para o seu texto, tudo bem? Para que a gente veja como que funciona esse lance de título, esse lance de texto bem articulado, texto modelo FUVEST, vamos começar do básico, então a gente vai analisar aqui uma proposta considerada muito difícil, ela caiu lá no ano de 1995, então muita água já rolou, a FUVEST já mudou bastante a maneira como articula suas provas de redação, mas esse tema ele continua sendo muito pertinente, portanto, mesmo que a própria FUVEST já tenha cobrado, pode ser que algo parecido com isso apareça na sua prova desse ano. Então vamos olhar aqui. Em 95, a FUVEST ela não colocou frase temática, ela simplesmente colocou textos motivadores e algumas orientações para os alunos. Isso não tem acontecido mais. Eles têm colocado sempre uma frasezinha ali para você se basear nela. E eu sempre digo, quem me conhece sabe, é muito bom, inclusive digo, é imprescindível que você comece a leitura da sua proposta de redação pelo tema e nunca pelos textos motivadores. Só que aqui a gente não tinha tema, né? Então vamos analisar bonitinho o que eles colocaram. Relacione os textos e a imagem seguintes e escreva uma dissertação em prosa, discutindo as ideias neles contidas e expondo argumentos que sustentem o ponto de vista que você adotou. Muito bem, então é para ler a coletânea e a partir da interpretação dela, você então precisava entender, identificar, inferir, interpretar qual seria o tema. Vamos ver. O primeiro texto é uma obra do Andy Warhol, que é um artista muito conhecido da chamada pop art, e é de 1962, e a gente tem a Marilyn Monroe, que está repetida aí várias vezes, ela é igualzinho. A obra original ela é colorida, cada Marilyn de uma cor, aqui a gente tem a prova original, que não tinha nada de cor na época, tá certo? Mas a gente tem a Marilyn várias vezes, beleza. Ah, não deu para entender nada ainda, Isa, calma que vai piorar. Essa proposta é difícil, lembra? Texto 2. Em muitas pessoas, já é um descaramento dizerem eu. Essa é uma citação do Adorno. Bom, é uma citação curta, a gente não tem mais nada, é só isso. Em muitas pessoas já é um descaramento dizerem eu. E neste momento, eu ainda não teria entendido muito bem se estivesse fazendo essa prova.
Vamos ver se os próximos dois textos nos ajudam. Texto 3. Não há sempre sujeito ou sujeitos. Digamos que o sujeito é raro, tão raro quanto as verdades. Beleza, temos uma outra citaçãozinha aqui, também de um pensador. Tá. Bom, a gente tinha falado de eu ali no Adorno, a gente viu a Marilyn Monroe repetida algumas vezes, então o mesmo indivíduo ali aparecendo, e agora a gente tem esse lance de que o sujeito ele é raro. Tá. Último texto, também do Adorno. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Tá. Vamos pensar o seguinte aqui. Esses textos, eles precisam ter algo em comum, tudo bem? Então, eu não acredito que a FUVEST vai fazer um esquema parecido com esse, do tipo, não colocar frase temática. Mas, se isso acontecer, lembra, você vai encontrar o ponto em comum, o aspecto em comum entre os textos que estão ali. Então, veja quais são os assuntos que se repetem. A gente percebe que há várias Merlins aqui. Depois a gente percebe que não há eu. Depois a gente vê que não há sempre o sujeito ou os sujeitos. O sujeito, o eu, é raro. E depois a gente tem a ideia de que, tudo bem, temos liberdade, somos sujeitos livres e com vontades. Só que, no final das contas, todo mundo acaba escolhendo sempre as mesmas coisas, indo numa mesma direção. Se você tem um bom conhecimento, de outras áreas também, filosofia, sociologia, por exemplo, você deve saber que o Adorno é o cara que fala sobre a sociedade de massa, sobre a indústria cultural, sobre como somos seres que estão sempre condicionados a entrar em algumas bolhas sociais. A gente faz aquelas panelinhas, né? É como se a nossa individualidade, então, ela não fosse respeitada, porque a gente sempre precisa seguir padrões impostos socialmente. Se você soubesse mais do Adorno, era muito mais simples saber do que esse tema se tratava. E agora a gente vai olhar um texto modelo para esse ano. Bom, esse texto aqui é oficial, foi a própria FUVEST que divulgou como um texto muito bem sucedido na época em que a banca fazia isso. Até 2013 a FUVEST divulgava essas redações, agora parou, tá bom? Mas então vamos analisar essa redação aqui. Antes de mais nada, peço que você preste muita atenção ao que eu vou explicar agora. A FUVEST, justamente por essa característica de valorizar o conteúdo dos textos, a criatividade dos alunos, ela gosta muito de um determinado jeito de articular as suas informações, os seus conhecimentos. A gente pode falar, então, do fenômeno do recurso da ilustração no texto dissertativo. Afinal de contas, o que é uma ilustração? Se a gente for buscar no dicionário, a gente vai ver que é, por exemplo, um desenho de alguma coisa. Quando eu quero mostrar para o leitor do meu texto de uma maneira bastante clara, bastante evidente, que eu estou querendo defender determinado ponto de vista, eu posso então ilustrar. Calma, você não vai desenhar na sua prova, pelo amor de Deus, porque senão sua redação vai ser anulada. Não é isso que você vai fazer. Mas sabe quando você está discutindo com um amigo e a pessoa não consegue entender o seu ponto de vista ou a ideia que você está querendo apresentar, e aí você fica nervoso e diz, pô, você já me entendeu ou quer que eu desenhe? É mais ou menos isso que é o recurso da ilustração, que muitos alunos que são bem-sucedidos nas provas da FUVEST utilizam, tá? Então aqui, no caso desse candidato ou candidata, também não temos essa informação, a pessoa utiliza o fenômeno da ilustração aqui ao longo de todo o texto. E no que consiste? Bom, você pode utilizar uma figura de linguagem com a intenção de criar imagens, de fazer referências a outros conteúdos, outras áreas do conhecimento. Tem uma galera que faz isso com filme, tem gente que faz isso com obra literária, tem gente que faz isso com série. Você já deve ter visto vários textos que caminham nesse sentido. Nesse caso aqui, o candidato utilizou o quê? Uma obra literária e também um mito grego. Vamos analisar? Então a gente tem o título aqui, lembra, o título é obrigatório, e o título é Dentro do Leito. Bom, se a gente só lê esse título, a gente não sabe do que se trata o texto, de que se trata o tema, porque é um título que não nos diz muita coisa sobre o conteúdo.
Só que depois ele vai fazer todo o sentido do mundo. Presta atenção que a ilustração vem, e ela está muito boa. Em sua obra A Terceira Margem do Rio, Guimarães narra a história de um pai de família comum que se evade de toda e qualquer convivência humana, preferindo isolar-se dentro de uma canoa em um rio. Ao descrever as tentativas sociais de resgatar aquele homem de sua aparente loucura, Rosa espelha fielmente a tendência moderna de reduzir a patologia tudo aquilo não previsto pelos padrões já consolidados. Nessa sociedade legitimadora de massificação, a individualidade e o destaque de um sujeito dentro do contexto que o cerca tornam-se elementos raros e muitas vezes até combatidos. Muito bem, aqui a gente tem então um parágrafo de introdução que certamente está adequado ao tema, embora não haja frase temática. A gente percebe que essa pessoa, ela entende o Adorno, trouxe aqui o conceito da massificação, e não só isso, né? Ela está explicando. Como ela faz a explicação desse tema? Por meio da obra do Guimarães Rosa, galera. Vamos lá. Nessa obra aqui, que é um conto, né, A Terceira Margem do Rio, eu não vou ler para vocês porque é um conto um pouco longo, vai ficar super cansativo, mas você pode procurar aí na internet que você vai achar facilmente. Nessa obra, a gente de fato tem a história de um pai de família que, em determinado momento, ele resolve que ele vai mandar fabricar uma canoa, aí ele sobe na canoa, vai para o rio e fica lá. Sim, ele fica lá. Ele não atravessa para outra margem, ele não viaja para nenhum lugar, ele não vai pescar, ele simplesmente fica dentro da canoa. Passam-se anos, né? A história vai se desenrolando e ninguém entende muito bem qual foi a intenção dele ao entrar nessa canoa. Não vou dar mais spoilers, mas dá uma lida depois no conto. Bom, aqui então, né, o candidato ele começa a ilustrar para nós como que essa obra do Guimarães Rosa estabelece vínculo, estabelece relação direta com essa ideia de identidade, de sujeito, né? Então, o que ele está dizendo? Quem não age de acordo com as normas sociais, de acordo com aquilo que a sociedade espera de nós, né, é considerado um sujeito maluco. Ah, ficou doido, essa pessoa não sabe o que está fazendo, né? Simplesmente porque está agindo de forma inesperada, diferente. Vamos para os próximos parágrafos. Vamos para o desenvolvimento, então. Lembrando, né, que a introdução ela tem a função de apresentar o tema para o leitor, dar uma contextualizadinha e propor uma tese. No desenvolvimento, eu preciso de argumentos que reforcem, argumentos que fundamentem o que está na tese. Vamos ver como que então esse candidato fez isso. Desenvolvimento 1. O conceito de massificação, surgido a partir da Revolução Industrial, consiste em anular o individual em benefício do coletivo. Essa ideologia, por favorecer a formação de pessoas com desejos e hábitos de consumo semelhantes, mostrou-se bastante favorável ao projeto capitalista de produção e venda em larga escala, passando então a ser defendida pelos meios de comunicação globais. Desenvolvimento 2. Dessa forma, por meio da mídia e dos meios de propaganda, induz-se a população a manter determinados padrões de comportamento e de consumo que continuam a gerar lucro para a minoria hegemônica controladora do sistema produtivo. Ao se manter essa domesticação do mercado, porém, elimina-se progressivamente a mentalidade própria e a essência individual do homem atual, como se estivesse à margem. Opa! Tem uma coisa para dizer aqui para vocês. Vamos lembrar do título do conto? A Terceira Margem do Rio. E aqui é como se o homem atual estivesse à margem. Veja, então, que nisso consiste a ilustração, né? O candidato aqui não colocou Guimarães Rosa ali só para fazer uma gracinha no começo da redação, apenas para apresentar o tema. Embora não seja proibido, você pode fazer isso também, tá? Mas ele vai utilizar essa informação, essas ideias desse conto, de maneira que todas elas permeiam o texto, tá? E fazem sentido quando a gente chegar no final. Então, o conto ele não está aqui à toa, ele não está aqui pontualmente, ele está aqui porque ele faz sentido no todo. Isso é a ilustração. E aqui também a gente tem uma diferença dos textos, por exemplo, o modelo Enem, pelo menos a maioria deles. Esse candidato fez 3 parágrafos de desenvolvimento e a gente vai ver o terceiro
Agora, essa sociedade quase homogênea é levada também a repudiar tudo aquilo que destoe do lucrativo modelo que lhe foi imposto. Assim como no mito grego do leito de Procusto, no qual o criminoso mutila as pessoas para forçá-las a caberem em um espaço de medidas fixas, os homens lutam hoje para acomodar os moldes do sistema vigente todos aqueles que, por meios artísticos, ideológicos ou puramente comportamentais, tentam subverter a ordem, levando à perda da noção de individualidade no mundo capitalista. Muito bem, tenho algumas considerações para fazer sobre esse parágrafo. Primeiro, há sim algumas incorreções gramaticais, e você deve ter notado, né? Então a gente tem a ausência de crase, por exemplo, uma outra vírgula que podia estar colocada de uma outra forma para deixar as orações mais organizadas. A gente também tem aqui, né, alguns outros probleminhas, por exemplo, de regência, mas tudo bem. Mesmo cometendo esses equívocos, a FUVEST ainda assim considerou esse texto muito bom, porque é aquilo que eu falei. O que acaba importando muito mais? Conteúdo, em detrimento daquela linguagem impecável, tá certo? Mas não vacila mesmo assim, evita as incorreções gramaticais. Tudo bem? Bom, vamos falar então aqui do mito grego que foi mencionado. Ele está falando sobre o mito do leito de Procusto. Eu já falei numa outra aula minha. O mito de Procusto diz respeito ao seguinte: esse era um cara malfeitor, ele era um mau caráter, ele era uma espécie de serial killer. E aí ele sequestrava as pessoas para lhes fazer mal, né? Levava essas pessoas para sua casa, enfim. E aí ele deitava essas pessoas em uma cama, que a gente chama de leito de Procusto. Se a pessoa fosse maior que a cama, então ele cortava uma parte fora. Se fosse menor, ele esticava a pessoa. Sim, ele era extremamente cruel. Com esse mito aqui, o candidato está querendo dizer o seguinte: todo mundo tem que cumprir, tem que seguir uma regra, tem que seguir um padrão. Porque se você for diferente de um padrão estabelecido das medidas fixas, no caso aqui, né, do leito de Procusto, então você não serve, você será condenado. Vamos para a conclusão agora, que é o parágrafo nesse texto que faz ali todo o fechamento de ciclo dessa ilustração. Tudo bem? Lembra que o papel central de uma conclusão é mostrar para o leitor que você conseguiu comprovar sim a sua tese. E eu sempre recomendo, nos textos que não são modelo Enem, que ao final do seu texto, então, no último parágrafo, na sua conclusão, você simplesmente faça uma síntese das ideias centrais, que é tese, tá? E também os seus argumentos. Tudo bem? Mas aqui, como o candidato ele já tinha feito a ilustração, então ele escolhe fechar com aquela chave de ouro. Vamos ver então. Entre as duas margens que delimitam um modelo social hoje estabelecido, não há espaço para o exercício da individualidade. Para aqueles que não desejam buscar, como personagem da obra de Guimarães, uma simbólica terceira margem, resta manter-se dentro dos paradigmas capitalistas que constituem o leito procustiano moderno. Bom, aqui a gente tem aquela finalização muito interessante, eu tenho certeza que você concorda comigo. A pessoa retomou não só a obra do Guimarães Rosa, como também trouxe, né, o leito de Procusto, para dizer assim, ó, todo mundo que se acomoda e que acaba seguindo um padrão, né, tá dentro dessa sociedade injusta que quer nos massificar, assim como Procusto fazia com as suas vítimas. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que quer buscar essa simbólica terceira margem de um rio, saiba, muito provavelmente você vai ser julgado pelos seus coleguinhas, tudo bem? Veja como esse texto, então, ele é interessantíssimo. Você pode se basear nele para ter umas ideias. De repente, né, você consegue treinar super bem para a sua redação a partir desses modelinhos de texto que já foram muito bem avaliados pela banca. Agora, se você não se considera uma pessoa tão criativa a ponto de sempre ter uma referência, né, um repertório interessante para fazer uma ilustração, não se preocupe, não há problema nenhum. A ilustração não é um recurso obrigatório para você mandar bem na FUVEST, tá certo? É só bastante interessante e a banca ela já provou que valoriza isso, mas você não é obrigado não. Então o que você pode fazer? Utilizar exemplos no seu texto. Exemplos que são super objetivos, sem problema nenhum, tá certo? A gente vai ver os dois tipos de exemplos mais comuns para você poder se basear, para você poder utilizar na sua redação.
Os exemplos, eles sempre servem para fundamentar a sua argumentação, para mostrar para o examinador que você sabe comprovar os seus argumentos. Então, vamos ver os tipos aqui comigo. Comecemos pelos exemplos que são os mais comuns, os exemplos concretos. Esses aqui são mais interessantes porque eles são objetivos, porque eles nos trazem dados, nos trazem informações que de fato conseguem mostrar para o leitor aquilo que você está querendo defender. Vamos ver então, olha que interessante, um exemplo de exemplo concreto. Bora lá! O direito ao voto foi conquistado após muitos anos de uma intensa luta populacional que deu origem à abertura democrática a partir de 1985. Nesse sentido, aparentemente, os cidadãos brasileiros pareciam começar a ter maior interesse por questões políticas devido ao processo democrático que se instaurava. No entanto, na prática, não foi isso que se viu. Grande parte dos eleitores do país abriu mão, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente, de sua escolha política. Veja só como essas datas que estão aqui, elas fazem parte de períodos históricos. Por isso, nós temos informações concretas, informações documentadas que o aluno trouxe para o texto. Esse tipo de informação é muito interessante de você colocar num texto porque mostra que você tem repertório, mostra que você tem conhecimento, mostra que você conhece de outras áreas também, no caso aqui, história. Tudo bem? Agora a gente vai ver um outro tipo de exemplo. Agora a gente vai falar dos exemplos hipotéticos. O que são eles, afinal? Bom, eles cabem melhor, eles funcionam melhor quando a gente tem temas que de fato também são abstratos, quando a gente tem temas que são mais reflexivos e mais filosóficos, que geralmente é o que acontece na FUVEST, como a gente viu, tá bem? Então, às vezes, a gente não tem nada tão concreto, um dado tão específico para trazer. Afinal de contas, a gente não consegue decorar tudo, é muito difícil, beleza? Nesses casos, quando você não tiver exemplo concreto nenhum e não conseguir articular bem, parta para a exemplificação hipotética, que é mais ampla, é mais genérica. Vamos ver aqui. Um sentimento bastante comum em várias áreas da vida humana é a inveja. No âmbito profissional, ela se mostra mais presente. Nesse contexto, pode-se citar a diferença de salários e cargos, a qual gera concorrência e abre portas para que exista uma hierarquização, a qual potencializa a possibilidade de que um indivíduo bem-sucedido seja invejado. Essa aqui era uma dissertação sobre a inveja. Veja, eu não sei, talvez até exista alguma coisa sobre aí que seja muito específica, né? Mas para você lembrar na hora da prova algo tão direto sobre o sentimento da inveja é um pouco difícil. Então aqui, né, a pessoa ela utilizou uma informação, uma ideia, uma situação geral, ampla, que todo mundo consegue entender, que foi justamente essa hierarquia que acontece nas empresas, e aí as pessoas que estão nos cargos mais baixos geralmente invejam aqueles que estão nos cargos mais altos e recebem salários maiores. Isso aqui todo mundo consegue entender, mas não é um exemplo extremamente específico, objetivo, direto, né? Mas funciona da mesma maneira. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, então vamos analisar a última proposta que apareceu na FUVEST, a mais recente, que cobrava dos alunos a respeito do tema As Diferentes Faces do Riso. Esse tema, pelo menos na minha opinião, foi o mais difícil dos últimos 10 anos, como eu já falei para vocês, justamente porque ele tem um caráter muito reflexivo, filosófico e abstrato. Só que a coletânea, como a gente já vai analisar, ela facilitava a vida dos alunos, ela direcionava um pouquinho a galera. Então vamos ver, os textos vão aparecer para você aí na tela. Por que rimos? Ninguém sabe. O riso tem uma qualidade universal. Todas as culturas têm seus contadores de piadas. E mesmo que a piada tenha graça só para uma cultura, as pessoas reagem sempre da mesma forma. Não importa se a língua é completamente diferente, se a pessoa é da Mongólia, um aborígene australiano ou um índio tupi, o riso é sempre muito parecido, uma reação física a um estímulo mental. Texto 2. Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade. Impõe-se, sobretudo, determinar-lhe a função útil, que é uma função social. O riso deve corresponder a certas exigências da vida comum. O riso deve ter uma significação social. Texto 3.
Estudado com lupa há séculos por todas as disciplinas, o riso esconde seu mistério. Alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele é multiforme, ambivalente, ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. E é isso que faz sua riqueza e fascinação, ou às vezes, seu caráter inquietante. E aqui eu preciso falar para vocês que justamente esse mesmo trechinho desse mesmo texto, desse mesmo autor, constava lá na proposta da Universidade de Brasília do Programa de Avaliação Seriada. Ô, FUVEST, hein? Seja, por favor, um pouquinho mais original. Apesar disso, gosto muito desse texto e acho que, sim, ele fez uma diferença positiva por aqui. Vamos analisar o resto da coletânea? Bom, então, texto de número 4 que vem acompanhado de uma imagem. Talvez o exemplo mais destacado de artista com o uso constante do sorriso ao longo de sua produção seja Yui Minjun, integrante do chamado realismo cínico chinês, que constantemente se autorretrata com sorrisos especialmente exagerados, quase maníacos, influenciada pela história da arte oriental em sua representação de Buda e pela publicidade. O que sua risada oculta é, na verdade, uma profunda crítica política e social do país onde vive. E aqui a gente tem a imagem, né, a imagem da obra aqui. Tá? E essa reportagem ela foi retirada do jornal El País, tá certo? Então a gente tem essas informações aqui. Mas não paramos agora, temos o texto 5 também. Rir é um ato de resistência, uma citação do nosso querido Paulo Gustavo, ator que infelizmente nos deixou recentemente aí durante a pandemia da Covid-19. Bom, com todas essas informações, então, o aluno ele deveria ser capaz de mostrar de uma maneira extremamente crítica quais seriam as diferentes faces do riso. Afinal de contas, a gente ri por várias razões. Eu posso rir de felicidade genuína, eu posso rir de uma maneira extremamente irônica, eu posso rir porque eu estou cansada, sim, isso já aconteceu comigo. Eu posso rir porque eu estou full pistola, eu posso rir, inclusive, quando eu estou assim, de repente, com muita ansiedade e tentando descarregar o meu nervosismo ali do dia a dia. Existem várias maneiras de você dar a sua risada. A gente também ri, por exemplo, de uma piada muito boa ou de uma piada extremamente ruim, né? Isso realmente varia bastante. E por que será, por exemplo, que nas campanhas publicitárias a gente vê tantas pessoas sorrindo, extremamente felizes, anunciando os seus produtos e os seus serviços, mas no dia a dia, no cotidiano, nas ruas ali, as pessoas cansadas de trabalhar, de estudar, raramente sorriem de maneira genuína. Todas essas informações você poderia considerar para então pensar numa boa tese e em bons argumentos para defender esse ponto de vista. Eu não acho que a FUVEST vai cobrar nenhum tema muito difícil. Acho que o vestibular ele tende a ser um pouquinho mais tranquilo do que foi esse último tema, mas de qualquer maneira, saiba, é bom que você esteja preparado para qualquer abordagem, porque a FUVEST ela é plural. Fica de olho, sim, nas últimas polêmicas, nos últimos acontecimentos, então esse lance de futebol, política, sociedade, né, a família tradicional brasileira, a maneira como o brasileiro vê o mundo ou é visto pelas outras nações, tudo isso sempre está aí em pauta e, de repente, pode aparecer na sua redação. Tudo bem? Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo uma excelente prova da FUVEST para vocês. Um super beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.